Rhaenyra descobre que o Aegon está vivo e praticamente desaba. Enquanto isso, o Daemon está ali, tranquilo, calmo, sereno, como se nada tivesse acontecendo. Quase dizendo para Rhaenyra, ok, calma. Qual o próximo problema? E quando a Rhaenyra finalmente autoriza o ataque a Tumbleton, cara, olha aquele sorrisinho descarado do Daemon. Ele sabia que ia fazer uma das coisas que mais gosta na vida, guerra. Só que esse final foi muito além dessa batalha. Aelin assumiu o lugar como herdeiro do Corlys. Descobrimos quem realmente é a Alice Rivers. Aegon e Elmond finalmente ficam frente a frente. O Alf provou que consegue trair praticamente qualquer pessoa. E Tumbleton, sim, Tumbleton virou o caos que essa temporada estava prometendo. Para mim foi um ótimo episódio de encerramento. Só que deixa a quarta temporada e última com um problema gigantesco para resolver. Fala, incríveis! Eu sou o Lucas Dominique, você está no Incrível Filme e hoje, enfim, vamos falar sobre o último episódio da terceira temporada de Casa do Dragão. Cara, eu amei essa temporada, pra mim, bem melhor do que a segunda. E olha, vai deixando logo o seu like, se inscreve aqui no canal. Estamos terminando aqui a cobertura de Casa do Dragão, mas tem muitas séries para ganhar vida por aqui. Então não esquece aí de se inscrever para não perder nada. Aproveita também para conferir os meus cupons de desconto, se torne membro para me dar aquela força e, claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que quer entender todo esse episódio. E ó, aqui na descrição também tem toda a cobertura da série e também alguns vídeos de Game of Thrones que vale muito dar o play. O episódio começa com uma notícia que muda completamente o humor lá em Porto Real. Aegon está vivo, mas não apenas vivo, ele reapareceu com Sunfyre. Isso destrói uma parte importante na narrativa da Rhaenyra, porque enquanto Aegon estava desaparecido e dado até como morto, ela poderia tranquilamente ocupar o Trono de Ferro. E claro, trabalhar como se essa disputa estivesse praticamente encerrada. Agora não, existe novamente um rei que foi coroado vivo e também com um dragão vivo. E claro, Rhaenyra sente isso na hora. Ela chega desesperada pro Daemon e aqui eu gostei muito do contraste dessa cena. Enquanto ela está emocionalmente destruída, né, o Daemon responde com uma calma assim absurda. Para ele aquilo é simples. Esse é o teste dela. A Rhaenyra conquistou o trono. Agora precisa demonstrar que ela consegue ficar ali, mesmo quando as coisas começam a andar muito errado. E quando ela manda o Daemon seguir para Tumbleton, aquele sorrisinho dele entrega tudo porque ele sabe que está indo para a guerra. Finalmente, né, ele vai estar no território que domina melhor. Mas não foi bem assim que essa história terminou. Uma coisa que me instigou demais nesse episódio foi o Aelin. Com o Corlys preso, os Velaryon, né, querem navegar para Tumbleton para tentar salvar o seu senhor. Só que Aelin se opõe. Ele assume a posição de sucessor de seu pai, né, do Corlys, e fala para todo mundo que ninguém vai sair dali. E isso é gigantesco. Porque durante toda essa temporada o Corlys, né, tentou, como o pai deles, legitimizar os dois, né, tanto Adam como Aelin, como seus filhos legítimos. E a Rhaenyra negou. E o Aelin praticamente diz, ó, se meu pai não está aqui, eu vou assumir esse espaço. E eu gosto ainda mais quando a gente coloca o Adam e o Aelin lado a lado. São filhos do mesmo pai, mas totalmente diferentes. Adam ganhou um dragão, ele agora monta um dragão e ele continua sendo aquele cara que simplesmente quer cumprir o dever dele. Aelin não tem dragão, mas sabe ocupar um espaço político. Ele sabe comandar homens e está começando a entender o peso do nome que o pai nunca quis dar para ele. Esse contraste entre os dois irmãos pode ficar muito interessante nessa próxima temporada. E finalmente, né, a Rhaenyra entendeu o quanto a Mysaria estava tentando entrar na cabeça dela. Eu achei que foi muito apressado, mas acaba funcionando. Porém, Mysaria não foi embora.
ela retorna. Mas uma coisa que muita gente pode ter esquecido é que estamos falando do mestre dos sussurros. Você realmente acha que essa mulher ia entrar no navio e ia embora? O pior é que antes de ir embora, né, ela ainda encontra com a Helena e entrega uma informação que só piorou as coisas. Ela descobre que o Egon está vivo, então ela e a criança que ele espera ainda tem um valor gigantesco. A Sarah simplesmente joga essa bomba no colo dela e vai embora. Ou seja, a Rhaenyra não perdeu simplesmente um aliado. Ela deixou solta pela cidade sem saber ainda, né? Uma pessoa que sabe todos os segredos do reinado dela. Que ótima ideia. Coisa interessante é que antes desse encontro, né, com a Mysaria, a Helena vê uma das visões dela se tornar real. Ela vê a égua cinzenta ali com aquela carroça. E, cara, fica claro nesse momento que não era um sonho aleatório. Ela tinha visto aquele momento chegando antes nos sonhos dela. Depois ela retorna pro quarto, a Rhaenyra tenta fazer ela comer, tenta conversar de todo jeito, ela não quer e é forçada a se alimentar. E esse é um momento importante, né, porque mostra como a Rhaenyra mudou, mas também mostra como a Rhaenyra precisou mudar. A Helena meio que virou uma peça nesse jogo político da Rhaenyra. E justamente ela, que sempre pareceu não se importar tanto com esse jogo, agora está completamente preso a ele. No fim do episódio, a história tem um final trágico para Helena. Ela se joga pela mesma janela que um outro personagem, muito depois, iria fazer o mesmo lá em Game of Thrones. E finalmente a série explicou quem é Ellis Reeve. E aqui eu fui logo pesquisar porque, como eu já disse nos episódios anteriores, eu não li o livro Fogo e Sangue. Na versão da série, a Ellis conta para o Elmond que sua história começa mais de 100 anos antes da Dança dos Dragões. Ela estava ligada ao Heren, o Negro, o homem que construiu Harrenhal e foi o último rei das ilhas e dos rios. Quando Aegon o Conquistador chegou ao Westeros, o Heren se recusou a se render. Então o Aegon veio com Balerion, o Terror Negro, e Harrenhal foi destruída. A Ellis tinha um filho. Ele sobreviveu inicialmente ao ataque, mas ficou gravemente ferido. Desesperado para salvá-lo, a Ellis recorreu à magia negra. Ela não conseguiu salvar o filho, mas pagou um preço muito caro por isso. Ela acabou sendo amaldiçoada a continuar viva por gerações, presa ali às terras fluviais e assistindo diversas famílias tomarem Harrenhal. E claro, desaparecendo diante dela. E isso explica muita coisa, porque ela parece conhecer aquele castelo melhor do que qualquer pessoa, porque ela trata também os Strongs como apenas mais uma família passageira. E explica também por que a relação com Elmond é tão diferente. Para Elmond, ela é misteriosa, mas para Ellis, ele é apenas mais um Targaryen chegando em Harrenhal com fogo e destruição. E depois vem uma cena que a temporada inteira estava devendo. Aegon chega em Harrenhal montado em Sunfyre. O Elmond, e eu também acredito que muita gente nesse momento pensou que a Veiga tinha voltado. Eu falei, caraca, será que é agora? Mas quem entra é o irmão dele, que ele mesmo tentou matar. E olha, o Aegon aproveitou aquele momento. Elmond está quebrado, sem a Veiga e foi até envenenado pela própria mãe. E quando o Aegon entende o que está rolando, ele diminui completamente seu irmão. E o Elmond se coloca praticamente à disposição dele. O Aegon poderia ter feito qualquer coisa naquele momento, mas ele entendeu que precisa da ajuda do Elmond e principalmente da Veiga. Então ele oferece, né, uma possibilidade para o seu irmão, dizendo, olha, me ajude agora, que depois, muito depois, eu posso até pensar em te perdoar. Lembra da segunda temporada que o Elmond olhava para o Aegon como um ser incapaz? Olha a mudança da dinâmica aí. Esse núcleo cresceu demais nessa temporada e foi bom ver tudo isso. Enquanto o Daemon vai pra guerra, a Rhaenyra decide que precisa provar publicamente que ela é a rainha. Ela vai até o Grande Septo e tenta conversar com o Alto Septão, né? E eu lembrei muito daquele lá do Game of Thrones, né, cara? Mas esse aqui é meio miado, esse de Casa do Dragão. E ela tenta convencer ele a
né, coroar ela diante da população. Mas ele recusa. Para ele, o Aegon foi coroado e continua vivo, né? E soube que ele meio que ressuscitou junto com o Sunfyre. Rhaenyra não aceita e pede para o Elend matar o Alto Septão. Esse momento é muito importante, porque esse não é um inimigo em campo de batalha. Esse é o principal representante da fé dizendo não à rainha. E ela responde eliminando o problema. Depois a Rhaenyra sai para falar com o povo e revela a profecia da canção de Gelo e Fogo. Mais do que isso, ela se coloca no centro dessa profecia. A Rhaenyra, que começou essa temporada tentando provar que poderia governar diferente, parece estar cada vez mais convencida de que qualquer coisa que ela faça pode ser justificada. Isso porque ela acredita que o destino está do lado dela. Isso é perigosíssimo. A gente vai entender melhor os reflexos disso na próxima temporada, principalmente por conta da morte do Alto Septão. Antes da batalha lá em Tumbleton, o Arthuright é mostrado tomando uns goró e falando umas besteiras. Isso tudo para variar, né? Já era esperado. E ele tá lá falando mal da Rhaenyra. Diz que ela não tem coragem de atacar Tumbleton com os seus dragões. É que ela é responsável por segurar o Daemon, manter ele ali num cabresto. E isso tudo porque ela se preocupa, né, com os inocentes. Não teve como eu não pensar em Daenerys mais uma vez lá em Game of Thrones. Só que existe uma diferença gigantesca aqui. Em Tumbleton, a Rhaenyra está evitando fogo de dragão, justamente porque existe uma cidade gigantesca recheada de inocentes. E é exatamente isso que um governante deveria considerar. No caso da Daenerys, todo mundo sabe que Porto Real já havia se rendido. A batalha estava vencida, mas ainda assim ela tomou aquela louca decisão. Ainda tem gente que defende a galega. Ela se lascou, foi errada e morreu pela mão do cara que era o mais certo naquele momento. Ele também se lascou porque fez isso. Mas ela estava errada, mereceu morrer. Acabou, fim de papo. Então, quando o Alf trata a preparação da Rhaenyra como covardia, pra mim é totalmente o contrário. Ter um dragão é entender que você não precisa incendiar tudo. É muito mais difícil do que simplesmente mandar atacar. O problema é que o Alf não pensa direito. Ele ganhou um dragão, né, e passou a entender, né, com as vozes na cabeça dele, que ele se tornou um dos personagens mais importantes de Westeros. E logo a gente vê onde essa mentalidade desse animal foi parar. E se ainda existia alguma dúvida de quem o Ormond Hightower era, tudo acabou aqui. O homem passou episódios falando sobre fé, honra, falando como um rei deveria agir, né? E aí vai lá e coloca crianças na muralha de Tumbleton. Eu já esperava isso dele. Porque ele colocando as crianças ali, ele sabe que os dragões não vão poder incinerar aquela galera. Miserável, né? Mas a ideia dele funciona. Quando o Daemon vê aquilo, ele precisa mudar o plano. Os dragões deixam de ser a primeira opção e quem precisa abrir o caminho são os homens. Antes disso, o Gen Hightower, né, ainda tenta evitar a batalha. Ele leva o Corlys Velaryon para tentar negociar com o Daemon. O Corlys até melhora a proposta, tenta negociar uma proposta em que o Daemon não seria rei, mas continue com um certo poder que os Hightower aceitam. E sinceramente, era talvez a última oportunidade de evitar essa grande tragédia que foi essa batalha. Daemon, claro, não aceita. Ele veio com ordens claras da Rhaenyra, ele estava sedento por guerra e a batalha começa. E aqui entra um dos grandes méritos desse episódio: os Homens do Norte. Eles são homens mais velhos que foram para essa guerra, muitos deles sabendo que provavelmente não voltariam para casa. E quem lidera esse grupo é o Hodder. E esse cara, meu amigo, ele vai até o fim. Enquanto o Daemon precisa segurar Caraxes, né, para o dragão não acabar com tudo, os nortistas, eles avançam no braço, correm para cima da muralha, muitos morrem ali por causa das flechas, pedradas, a porra toda, e não desistem, cara. Os caras vão determinados. E o Rod, né, ele procura justamente o Ormond. Ele quer batalhar, ele quer matar o Ormond. Os dois acabam frente a frente, mano a mano, e essa é uma cena que ganhou todo o episódio. Cara, esse nortista ganhou o selo, a taça de craque do jogo, craque do episódio. Puta que pariu.
Esse cara foi sensacional. Antes de falar sobre essa disputa contra o Ormond, né, o fim de Ormond dele, é interessante a gente mencionar uma cena, cara, que cena do caralho. Véi, desculpa, mas eu ri. Ele tá passando, né, em cima da muralha, atrás do Ormond, e ele vê uma criança batendo ali, não sei nem o que era aquilo, na perna dele. O cara simplesmente... Ai, desgraça. Falei, caralho, velho, o cara tá... tá ligado? Enfim, me perdoe, meu Deus. E voltando pra cena contra o Ormond, né, é interessante que o Rod, ele não recua. Ele vai pra cima com força. E tipo, não importa o que aconteça nesse confronto, não importa se eu perder um braço. Aí, perdeu o braço. Eu falei, caralho, agora ele vai quietar, levou uma espadada também no estômago, alguma coisa assim. Eu falei, pronto, acabou, morreu. E aí o dragão, né, do Alf simplesmente paira sobre os dois. E o Rod, ele não recua. Ele não corre. Ele não tenta escapar. Ele simplesmente aceita seu fim e, melhor, satisfeito. Ele veio para a sua última guerra e vê cair justamente o homem que ele queria matar. Foi uma das melhores participações desse episódio e talvez uma das melhores cenas dessa temporada inteira. Enquanto todo mundo tá lutando, é interessante a gente voltar um pouquinho para mencionar onde o Alf foi encontrado. Bebo bosta, né? Foi encontrado todo cagado, desmaiado em cima da merda. Puta que pariu. Isso é muita cara desse personagem, né? E o Ormond encontra ele e perde a cabeça. Trata ele como um lixo, sabe? Dá uma lapada nele, fala, o vagabundo, vai, que sem você eu não vou conseguir ganhar essa guerra. Mal ele sabia que ele mesmo ia matar o mandante. É foda, se fodeu. Os dois. O Alf ainda não, mas ele vai se lascar. E tomara que seja através do Daemon. Pior disso tudo, ou melhor, sei lá, é que o Alf, quando monta no dragão, ele sai detonando um exército dos pretos, né, da Rhaenyra. E era o que o Ormond esperava. Mas esse cara é tão louco que o dragão volta e mete fogo dentro de Tumbleton, matando muitos inocentes. Ou seja, o Alf conseguiu a proeza de trair a Rhaenyra e logo depois trair o próprio homem que comprou sua traição. Esse cara não tem lado, ele tem um lado dele mesmo. Só que ele irritou muita gente em Westeros e o fim dele vai ser gostoso de ver. Cara, é por isso que eu nem sei se a gente pode chamar o que aconteceu em Tumbleton de vitória, né? E todo mundo pensando, cara, ele não deveria estar em Porto Real, mas ele vai lá porque ele quer encontrar a esposa dele. E chegando lá, ele encontra a esposa morta. Eu acredito que esteja morta, pode não estar, né? A gente não tem certeza. Mas tudo indica que ela realmente morreu e ele pode se tornar uma grande ameaça para Rhaenyra. No mais, o Ormond cai, os Hightower perdem, né, a posição, mas a cidade fica destruída. O Daemon olha para aquilo e percebe que ele nem está preparado para tudo aquilo, sabe? Provavelmente ia perder aquela batalha que ele estava tendo lá, né, com um dos capangas do Ormond. Porém, por ironia do destino, não sei, ele acabou escapando. Uma das coisas que a Rhaenyra pediu antes do Daemon ir para lá é que ela disse, não me transforme em um monstro. Só que pouco importa quem deu a ordem pro Alf pegar seu dragão e detonar tudo. Para o povo que estava em Tumbleton, foram os dragões ligados a essa guerra que acabou com tudo. No meio disso tudo, Daeron também desaparece. O adversário não entra realmente na batalha. Então a série termina essa temporada deixando essa bomba para resolver depois. Para mim, esse final entregou muito do que a gente esperava para um final de temporada que começou muito bem com a Batalha da Guela. Principalmente porque Tumbleton não foi só dragão voando e explodindo tudo. Teve estratégia também, teve traição, teve personagens tomando decisões que realmente mudaram o futuro da história. Por mais que essa temporada teve uma queda ali no seu meio, ela elevou o nível assim como começou. Meu maior destaque nessa reta final, com certeza, é do Aegon. A transformação desse personagem foi uma das melhores coisas dessa temporada. E nesse episódio eu gostei demais dos Lobos do Inverno. E como esse episódio mostrou que às vezes os dragões nem são a parte mais interessantes, né, desse universo. Também gostei muito da revelação da Aerys River. E agora, a Rhaenyra termina essa temporada em um lugar completamente diferente de onde
ela começou. Ela até conseguiu o Trono de Ferro, mas está completamente isolada. E talvez o maior problema dela nesse momento nem seja o Aegon, é o que o poder está fazendo com ela. Agora a gente entra na espera da quarta e última temporada. E depois de Tumbleton, meu amigo, eles deixaram um problema demais para resolver. Então espero que eles tenham um tempo suficiente para resolver tudo, porque tudo indica que a quarta temporada é só em 2028. 2 anos de espera. E agora eu quero saber de você, a terceira temporada conseguiu superar a segunda? Pra mim, sim. Me conta aí nos comentários. Quero saber também qual batalha você escolhe. A batalha da Goela, do primeiro episódio, ou a batalha de Tumbleton, do fim da temporada. Qual foi pra você o grande momento dessa temporada? Pra mim, com certeza, foi o retorno triunfal ali do Aegon. Aquela cena foi sensacional. E também, claro, esse finalzinho ali com o Roderick, né, o nortista, foi muito legal de ver. Agora é esperar para ver, né, quanto ainda vai sobrar de Westeros quando tudo isso terminar. Se bem que a gente meio que já sabe, porque Game of Thrones vem depois de toda essa loucura. Foi um prazer estar com vocês nesses últimos 2 meses. Muito obrigado por acompanhar todos esses vídeos aqui, essa cobertura de Casa do Dragão. A gente continua com as coberturas aqui no Incrível Filme. Estamos finalizando a terceira temporada de Silo. Tem também Matéria Escura, que vai rolar um recap, e a cobertura da segunda temporada. Mais pra frente vem a terceira temporada de Anéis de Poder, que chega em novembro, se eu não me engano. E também a tão aguardada e esperada Harry Potter e a Pedra Filosofal, que chega no finalzinho de dezembro. Continue comigo, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Tchau!